Bom, agora nesse vídeo nós vamos aprender outro procedimento paramétrico para testar uma média, tá? O teste Z que vimos no vídeo passado, ele era válido com amostras grandes ou quando a amostra é pequena, mas a gente sabe que vem de uma normal cujo desvio padrão ou a variância é conhecido, tá? E aí no caso de amostra pequena, exigindo ainda a normalidade dos dados, mas o desvio padrão, a variância populacional não é conhecida, a gente consegue um procedimento paramétrico também, só que aí a saída é utilizar o desvio amostral, que a gente denota por S, no lugar onde aparecia o desvio padrão populacional. Isso causa uma grande diferença, porque isso agora faz com que a estatística de teste que a gente tomava como sendo a diferença entre a média da amostra e a média que eu suponho verdade sobre H0, dividido por uma medida de variabilidade, ela não tem mais uma distribuição normal padrão, tá? Tem um teorema que garante para a gente que, nessas condições, a distribuição de uma estatística dada dessa maneira é uma t-student com n-1 graus de liberdade. Então, ótimo. Se eu estou nessas condições, eu usando o desvio padrão amostral, a média amostral e o valor do μ que está dado em H0, eu consigo calcular o valor para essa estatística. E como eu tenho uma distribuição de referência para ela, eu sei agora de novo, na hora que eu pegar um valor observado para essa estatística, dizer se ela é extrema ou não, a ponto de eu rejeitar uma hipótese nula que tenha sido dada. Então o procedimento ele é muito similar, eu repeti tudo aqui, mas qual que é a diferença básica? A distribuição de onde eu vou tirar a minha região crítica ou vou calcular o meu valor P, não é mais a normal padrão, porque ela não é mais a apropriada nesse caso. Quem é essa distribuição para a gente agora? Nessas condições, vai ser a t-student com n-1 grau de liberdade. Então, por exemplo, se eu estou no teste bilateral, né, onde o μ igual a μ0 está na hipótese nula e o μ diferente de μ0 está na hipótese alternativa, de maneira similar eu preciso determinar qual é o valor na cauda inferior da distribuição T e qual é o valor na cauda superior, tal que a área abaixo e acima dele seja ambas alfa sobre 2, alfa é o nível de significância do teste, tá? E aí, dado o meu alfa, eu consigo construir essa região e determinar os limites para a região, para a estatística de teste, a partir do qual eu vou rejeitar a hipótese nula ou não. Se a estatística T agora pertence à região crítica, eu rejeito H0, assim como antes. O que mudou? A distribuição base. Da mesma forma, se eu for calcular o valor P, né, para tomar minha decisão, como ele vai ser dado no caso do teste bilateral? Ele vai ser 2 vezes a probabilidade de, na T com n-1 grau de liberdade, eu ter uma coisa maior do que o que eu observei em valor absoluto. É similar à forma de eu calcular. Qual que é a diferença? A distribuição de referência, tanto para a região crítica ou para calcular o valor P, não é mais a Z, a normal padrão, é a T com n-1 grau de liberdade, porque nessas condições, esse é o teste apropriado e mais poderoso para eu tomar a minha decisão. É por isso que a gente tem que tomar cuidado em qual que eu vou usar ou não, tá? Se o valor P é menor que o alfa, eu rejeito a hipótese nula pela mesma ideia que a gente tinha no teste Z, esse valor P só vai vir agora, vai ser proveniente de uma outra distribuição. Para o teste unilateral à esquerda, né, o meu H1 aqui ela é do tipo μ menor do que um determinado valor. A mesma ideia, a minha região crítica é concentrada na cauda inferior, da T com n-1 grau de liberdade. Nesse caso, eu preciso lá encontrar quem é esse valor, que me limita a essa área, e encontrar a região crítica. Se a estatística de teste é menor que esse valor crítico, vindo da T, eu rejeito a hipótese nula. Tá? Se eu quero usar o valor P para tomar a decisão, no caso o teste unilateral à esquerda, o que a gente tinha? Era sempre a probabilidade de eu achar uma coisa mais extrema do que a minha estatística na cauda à esquerda, que acompanha a minha hipótese alternativa. Nesse caso, onde eu vou caçar essa probabilidade? Na tabela da t-student com n-1 grau de liberdade, especificamente. Tá? No teste unilateral à direita, mesma coisa. A hipótese alternativa é de que a minha média μ é maior do que um μ0 qualquer, então eu vou me concentrar só na cauda à direita da distribuição. Qual é aquele valor que na T com n-1 grau de liberdade eu tenho uma área alfa acima dele, ou seja, apenas alfa% das vezes eu vou achar um valor superior àquilo. É o meu valor crítico. E se a minha estatística está acima desse valor, é evidência para eu rejeitar H0. De forma similar, o valor P, o sinal aqui do valor P, né, ele acompanha essa região crítica, e eu vou achar na Tn-1 grau de liberdade qual é a probabilidade acima daquele valor que eu observei para a estatística. Se o valor P é menor que o alfa, rejeita H0. Tá? Na T, a gente vai ver que na hora de calcular o valor P, por causa da nossa tabela é mais restrita, muitas vezes a gente não acha o valor exato.
mas a gente consegue calcular uma aproximação e é importante ter esse valor P, porque no fundo os softwares soltam para a gente em geral só o valor P, né? Então a gente tem que saber o que isso significa e como tomar a decisão baseada nesse valor, tá? Então eu vou resolver agora o exemplo 2, que também foi abordado já na aula de introdução aos testes de hipóteses e no caso, obviamente, né, vai caber aqui da gente resolver com o teste T e eu vou fazer esse exemplo com vocês para depois vocês fazerem o exercício que vai estar no final da aula. Então qual era esse exemplo? Sabe-se que o tempo de execução de uma tarefa pelos empregados, né, os funcionários de uma empresa, é normalmente distribuído com média igual a 10. Isso é informação que o pesquisador está te dando, ele sabe que, por histórico lá ele resolveu isso muitas vezes, fez uma aproximação para uma distribuição, viu que a normal se adequava bem e que a média é 10 minutos na população de funcionários da empresa. Um novo método de execução da tarefa foi proposto com o objetivo de reduzir o tempo gasto na sua execução, reduzir o tempo médio, né? Então, o que o cara pode fazer para conduzir, para ver se esse método é efetivo? Não, é viável que ele aplique, já treine todo mundo no método e aplique em todo mundo para depois fazer a média de novo na população e ver se reduziu. Por quê? Se o método não foi eficaz, ele gastou dinheiro à toa, né? E, na verdade, se o método vai que piora, faz o contrário do que ele espera, isso aí, então ele vai perder muita coisa com isso, além de tempo, produção, o que tiver envolvido, tá? Então, o negócio é fazer um experimento aleatório para tentar verificar se o tratamento, esse novo método é efetivo ou não. Então, como é que foi feito nesse caso? Tomou-se uma amostra de 25 funcionários, esses 25 foram treinados no novo método e colocados para trabalhar, fazer a tarefa, né? E os tempos de gasto por ele foram observados. Esse experimento resultou numa média de 8,7 minutos com um desvio padrão de 4,5. Isso são informações todas se referindo à minha amostra de tamanho 25, ou seja, média da amostra, desvio padrão da amostra. Qual é a questão que a gente quer responder? Ao nível de 10% de significância, os dados mostram evidência de que o novo método reduz o tempo médio de execução do processo? Ou seja, eu só tenho essa amostra em mãos. Assumindo um erro do tipo 1 de no máximo 10%, ou seja, rejeitar H0 quando não deveria, no máximo 10% das vezes, com base nessa amostra, é o erro que eu estou fixando, né? Tem que estar fixado, é o alfa. Qual é a minha conclusão? Eu tenho evidência para eu parar mesmo, treinar todo mundo e agora passar a usar esse novo método, porque isso vai reduzir o tempo médio ou não? De novo, eu não posso concluir isso olhando só para essa amostra que me deu um tempo médio menor do que era antes, porque a amostra é aleatória, essa média também é aleatória. Talvez por acaso eu observei um valor menor, mas na verdade, sei lá, o método piora a situação e a média é maior, entendeu? Então, por isso que a gente tem que fazer um procedimento inferencial aqui, estatístico, para ponderar o erro e a variabilidade que a gente está disposto, né, que a gente está exposto ao tomar uma decisão a respeito de trocar ou não o método. Então, agora a gente vai resolver esse exemplo aqui. Bom, então vamos lá. A minha variável aleatória de interesse, nesse caso, é o tempo gasto para um funcionário resolver a tarefa sob o novo método. É isso que eu vou observar em cada unidade amostral, que no caso são funcionários, né? Quem é o parâmetro de interesse? É o MI, que representa para mim o tempo médio que a população de funcionários vai gastar para fazer a tarefa sobre o novo método. Esse é o parâmetro que eu desconheço. O tempo que é gasto já sem esse método, né, o tempo usual, eu conheço. Lá ele deu uma informação para a gente que esse tempo é igual a 10. Tá? Então, quais são as informações que eu tenho a respeito das condições desse experimento para eu saber se eu posso usar o teste T, o teste Z ou nenhum dos dois? Ele falou que o tempo é normalmente distribuído, então eu vou assumir que vale a normal. A média sobre o novo método eu desconheço, mas também não me deu nenhuma informação sobre o desvio padrão populacional, ou seja, eu estou num caso onde os dados vêm de uma distribuição normal, a média eu desconheço, claramente, é para ela que eu quero fazer teste, mas eu também desconheço o desvio padrão. Como a minha amostra que está disponível lá no caso era uma amostra de tamanho 25, é menor que 30, o melhor procedimento paramétrico para eu fazer é usando o teste T. Tá? Quais são as hipóteses que eu quero checar, né, responder nesse meu experimento? Então, H0 e H1. A pergunta é, o novo método ele reduz o tempo de execução da tarefa com relação ao quando eu não estou com o método? Ou seja, a hipótese nula sempre vem com a igualdade, tá? Eu estou contrastando essa média com o novo método com a média usual, que é 10. Então, a minha média permanece 10 ou a minha média ela é reduzida? Ou seja, de novo, eu tenho um teste unilateral à esquerda, tá? Se os meus dados trouxerem muita evidência para mim de que a média é menor do que 10,
com aquele erro que eu estou disposto a assumir, levando em conta toda a variabilidade, eu vou rejeitar a hipótese nula e falar que eu devo aplicar o método. Senão, eu não rejeito e falo que a média permanece a mesma. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou reduzir aqui, eu vou resumir aqui a informação que a gente tem, os dados, né? A minha amostra é de tamanho 25, né? Essa minha amostra gerou uma média de 8,7 minutos para executar a tarefa. O desvio padrão que está dado no exercício, a informação, é referente à minha amostra. Então, eu vou chamar de S e não sigma. Sigma seria o desvio da população, se tivesse me falado, mas eu só tenho informação para a minha amostra, tá? E é para conduzir o teste com um nível de significância de 10%, que é 0,10. É o erro do tipo 1 que eu estou disposto a assumir nesse teste, né? A probabilidade é eu rejeitar a hipótese nula, ou seja, falar que o teste é efetivo, quando na verdade ele não é. Esse é o erro do tipo 1 nesse caso, tá? Então, com esses dados, o que eu tenho que fazer? Se o teste apropriado é o teste T, eu tenho que identificar qual é a distribuição T que é apropriada para mim. Então, dado o nível alfa, eu já consigo construir aqui para a gente quem é a minha região crítica do teste. Então, eu vou fazer uma curva aqui para simular uma distribuição T, ela é centrada em zero, tipo anormal padrão, tá? Mas essa finge que é uma curva de uma distribuição T. Qual é a distribuição T apropriada para mim neste caso? É sempre uma distribuição T com n-1 graus de liberdade. Se o meu n, né, o tamanho da amostra aqui que a gente tinha no exercício, ele era 25, então o meu teste aqui ele vai ser baseado numa distribuição T com 24 graus de liberdade, tá certo? O teste sendo unilateral à esquerda, eu sei que eu preciso encontrar aqui o valorzinho na cauda da esquerda, vou colocar ele aqui mais um pouco, tal que a área abaixo dele é aquele nível de significância que eu estou interessado, nesse caso é o valor que me deixa com uma área de 10% abaixo dele. De onde vai vir esse valor? Da tabela da distribuição T, que a gente já tem lá disponível para a gente. Então, o que eu preciso achar? Na cauda inferior da T, esse valor certamente vai ser negativo. Quem é aquele valor, né? Para definir a minha região crítica, qual vai ser ela? Se o meu T observado, a minha estatística de teste, for menor do que esse valorzinho aqui da T, eu vou rejeitar a hipótese nula. Como é que eu acho esse valor? Eu vou na minha tabela. Quando a gente vai na tabela da distribuição T, a gente sabe que em cada linha eu tenho uma distribuição, uma curva de densidade da T específica, que é definida pelo parâmetro, o grau de liberdade, e a tabela sempre está me dando a área acima de um determinado valor, tá? A gente quer um valor na cauda de baixo, mas eu vou usar a correspondência com a cauda de cima, porque essa distribuição, assim como a normal padrão, ela é simétrica. Então, eu estou no caso de uma T com 24 graus de liberdade. Só me importa essa linha da tabela, tá? Por simetria, se eu encontrar o valor que me deixa com uma área 10% na cauda superior, eu encontrei quem é o valor, né, o simétrico, que me deixa com 10% na cauda inferior. Nesse caso, se a gente cruzar a linha da T24, que é apropriada nesse caso, com os 10%, ou seja, eu estou com aquele valor que me deixa com uma área 10% acima dele, nessa T específica, é o 1,318, né? Então, necessariamente, o que me deixa com uma área de 10% abaixo dele é o menos 1,318. Moral da história, então, é que se eu calcular a minha estatística com base nessa amostra, ela der um valor inferior a menos 1,318, eu vou rejeitar a minha hipótese nula. Então, vamos lá. Eu vou calcular a minha estatística de teste. Deixa eu até corrigir aqui embaixo esse T, colocar ele maiúsculo, que foi a anotação que eu usei para a estatística de teste observada, né? Então, como é que é essa estatística de teste? É x barra menos o μ0, ou seja, o contraste entre a média que a amostra me trouxe e a média que eu estou supondo ser verdade sobre H0, dividido por uma medida de variabilidade, que no caso é o desvio amostral dividido pelo tamanho da amostra. Quem é a minha média da amostra? 8,7. Quem é o valor de μ0? É o valor de referência para a média que está na hipótese nula. É 10. E quem é o desvio padrão amostral? 4,5. Aqui tem que tomar cuidado, tá? É sempre o desvio padrão. Se você tem informação da variância, você teria que tirar a raiz disso na hora de colocar aqui, tá? Aqui, raiz de 25. Deixa eu corrigir isso aqui. Raiz de 25. E na hora que você calcular isso daqui, você vai achar um valor para essa estatística, que é menos 1,44, tá? Faz a diferença, depois
faz o denominador e faz essa continha, vai dar menos 1,44. Qual é a minha conclusão do teste de hipóteses? Como a minha estatística de teste, se eu for localizar ela aqui na distribuição T, né, ela vai estar localizada na cauda inferior. Então, eu localizando a minha estatística, ela vai estar mais ou menos, sei lá, localizada em algum ponto qualquer aqui que está abaixo do meu limite crítico. Ou seja, quando eu for olhar a minha região crítica, é verdade que o T observado é menor que menos 1,318, ou seja, a estatística de teste pertence à minha região crítica. O T observado pertence à região crítica. Logo, eu rejeito a hipótese nula, né, com aquele nível de significância que foi especificado. Rejeita-se H0 com 10% de significância. Essa é a conclusão do seu teste. O que isso significa na prática? Rejeitar H0 com 10% de significância informa que, assumindo esse erro, né, de 10% ao tomar essa decisão com base nessa amostra, eu posso aceitar que a média ela não permanece a mesma, mas sim que ela é reduzida com o novo método. Então eu vou aplicar assim, se for para eu dar uma instrução para o dono, né, o chefe, eu vou falar que compensa sim eu aplicar esse novo método, treinar todo mundo, porque o tempo vai ser reduzido e a gente vai ser mais produtivo no final das contas. Essa é a conclusão dentro do contexto do problema, tá? E agora o último passo aqui, calculando aquele valor P, que é uma maneira equivalente da gente tomar a decisão. O que é isso? É a probabilidade de eu observar um valor mais extremo do que a minha estatística de teste. Então, quando a gente for olhar a regrinha, né, é na T apropriada, que é a T com 24 graus de liberdade, qual é a probabilidade de eu estar abaixo daquilo que eu obtive para a minha estatística de teste. É a regrinha, no caso do teste unilateral, com a distribuição T. Onde eu vou localizar esse valor? Se eu pegasse a T com 24 graus de liberdade, eu quero achar essa probabilidade aqui, de estar abaixo de menos 1,44. Se a minha tabela me der essa probabilidade, eu tenho exatamente quem é o meu valor P. O que acontece quando a gente for na tabela da T? Primeiro, que de novo ela só dá a cauda superior, né? Então, no fundo, eu vou estar caçando o valor simétrico aqui correspondente, na cauda de cima, que é 1,44. Se a tabela me der essa área, eu sei qual é a área de baixo por simetria. Vamos lá na tabela da T, com 24 graus de liberdade, eu estou nessa linha que está destacada aqui. Se eu encontrar exatamente o valor que eu quero, o 1,44, né, eu acharia exatamente qual é a área acima dele, porque é isso que a tabela me dá. Um software estatístico, ele calcularia para mim, porque ele tem uma tabela muito mais refinada do que essa nossa, tá? Mas aqui na mão, fazendo aqui na mão, eu não tenho exatamente o 1,44. Só que eu sei que necessariamente, né, a tabela ela sempre vem em ordem crescente aqui dos quantias, o 1,44 ele é qualquer coisa, ele é alguma coisa entre esses dois números, 1,318 e 1,711. Então eu tenho uma ideia para o meu valor P a partir dessa tabela, eu não vou calcular ele exatamente, mas eu tenho uma ideia para ele e isso é suficiente para a gente tomar a decisão. Qual é essa ideia? Ora, a tabela está me dizendo que acima do 1,318 eu tenho uma área de 10%. E acima, quando eu ando um pouco mais na minha distribuição, acima do 1,711 eu tenho uma área de 5%. Então, necessariamente, qual é a área acima do 1,44, que é o que eu gostaria de achar para eu ter a resposta lá do meu valor P? Aí ele tem que ser alguma coisa entre 10% e 5%, que são os valores aqui. Porque quando a gente caminha para a cauda de uma distribuição, a gente vai andando ali, os quantis vão aumentando, a probabilidade acumulada acima do valor, naturalmente, ela diminui, porque a cauda da distribuição ela vai caindo, né? Então eu sei dizer que, com relação a 1,44, a probabilidade acumulada acima dele está entre 0,10 e 0,5. Ou seja, eu tenho a informação de que o meu valor P ele é alguma coisa entre essas probabilidades. Ele é menor que 10%, mas ele é maior do que 5% necessariamente, tá? Independente de quem for o meu valor P nessa faixa de 5 a 10%, eu sei, né, isso implica para mim que o meu valor P ele é menor do que alfa, que é o meu nível de significância, que é 5%. Qualquer valor entre 5% e 10%, né, a igualdade não está inclusa aqui, ele é menor do que 5%.
desculpem, gente, qualquer valor entre 5% e 10% é menor do que 10%. Nosso alfa é 10%. Essa afirmação é verdade, mas a comparação é como 10, né? Qualquer número aqui no meio é menor que 10%. Então isso basta para eu tomar uma decisão, porque a regra é, se o valor P é menor do que o alfa, eu rejeito H0, ou seja, a conclusão é a mesma, como realmente deveria ser, se eu usar o valor P ou se eu usar a região crítica. Tá certo? Então é isso, a conclusão seria a mesma. Eu vou só usar aqui esse restinho do vídeo para eu exemplificar direito de onde que eu tirei isso da minha tabela. Essa faixa de valores por valor P. Eu não estou no software, eu só vou usar essa faixa, tá? Então, o valor de referência que eu queria era 1,44. Porque se eu achasse a área acima dele lá na tabela, eu acharia a área abaixo de 1,44 por simetria e esse seria o meu valor P exato. Vou olhar para a cauda da direita, embora o teste seja na esquerda, porque a minha tabela só dá para a direita, mas existe equivalência por causa da simetria. O que a tabela está me dizendo? Que se eu pegasse o meu valor 1,711 no meu eixo X de quantias da distribuição, a área acima dele é 5%. Essa informação eu tenho na minha tabela. Então, como que isso pode ser utilizado aqui? Se eu supor, por exemplo, que o 1,711 está aqui, nesse lugar da minha distribuição, eu sei que a área acima dele é 0,05, 5%, tá? E de forma similar, a gente até sabe que o próximo valor, né, imediatamente antes do 1,44 que tem na minha tabela, é 1,318 e que a área acima dele é de 10%. Né? A gente já tinha até localizado isso antes na hora de olhar a região crítica pela simetria, eu consigo fazer isso daqui. Então, se conforme eu aumento o valor do quantio aqui na minha distribuição, a minha curva ela decai, conforme eu aumento o valor, a área acumulada acima dele diminui, né? Então, isso é suficiente para eu ter a informação de que a área acima do 1,44 está necessariamente menor que 10% e maior que 5%. E isso basta para eu concluir o meu teste, porque independente de quem seja aqui, como eu disse, esse valor é menor do que o alfa e aí está posto. Tá? Então, na tabela da T, às vezes a gente não tem o valor exato, mas este é a forma que a gente vai fazer para dar uma faixa de referência, pelo menos, para esse valor P. Tá? É isso. Agora eu também deixei um exercício aqui para vocês resolverem. Tá? Nesse caso, vai caber o teste da T já, só para vocês praticarem. E aqui, em vez de dar os dados já resumidos, eu te passei o conjunto de dados. Nós vamos ter que calcular as quantidades que você achar que forem necessárias. Tá? E aí que isso nós vamos fazer tanto assumindo que o sigma é desconhecido, ou seja, vai ter que usar a estimativa do desvio padrão da amostra, e tanto como ele for conhecido, vai mudar o procedimento de teste, tá certo? Então aí qualquer coisa eu ajudo vocês na aula de exercício, bons estudos, e era isso. Um abraço.